obrigado pela preferência. Nos próximos 30 minutos vamos estar à conversa com a escritora Ailine Almeida Barbosa. Fique connosco para conhecer os seus trabalhos editados e outros projetos literários. Ela que se destacou em 2005 ao vencer os prémios Revelação Orlando Pantera para contos e para poesia, e em 2014 foi identificada como uma dos 39 escritores africanos, os melhores escritores africanos com menos de 40 anos. Ailine Barbosa, é um gosto ter-te aqui no Ler nas Ilhas. Obrigado por ter aceito o convite. É uma honra, muito obrigada por me receberem. E começamos a conversa por aí. Em 2014 foi escolhida, portanto, no projeto Africa 39 e acabou por também estar incluída nesta antologia, não é? Africa 39, New Writing from Africa South of the Sahara, né? Já passou algum tempo de lá para cá, mas qual é a influência que isso teve na sua vida e na sua escrita? Foi na altura uma grande surpresa, digamos assim, principalmente ao descobrir quem eram os meus colegas, uma das quais é Chimamanda, que hoje em dia tem um sucesso enorme. Em termos do efeito que isso teve, foi sobretudo autoconfiança, digamos assim. Eu, durante muito tempo, quando me perguntavam, então é escritora? Eu dizia, eu escrevo. Mas depois desta fase, creio que ganhei um bocadinho aquela confiança de confirmar e dizer, sim, sou escritora. Mas em termos de trabalhos propriamente ditos, não sei, eu já escrevia antes, continuei a escrever. Foi a primeira vez que eu trabalhei com uma editora e isso sim foi uma experiência completamente nova de termos escrito uma coisa e depois termos alguém que nos vem dizer, olha, esta frase não está a soar tão bem, aqui porque é que tu não juntas esta parte a esta parte, e tomei a liberdade de alterar aqui e aqui e sentirmos aquela coisa que nós não estamos acostumados de alguém mexer numa coisa que nós é que tínhamos feito. Pois. Mas foi uma experiência muito, muito interessante, sim. Muito interessante. Depois havia um festival de apresentação do livro na Nigéria, em Porto Harcourt, mas era uma altura, já não sei se era, acho que era o início do ébola, ou havia uma doença qualquer que estava aqui no continente. Eu não senti que fosse o momento certo para viajar para o país. Como disseste, uma das pessoas também que participou é a Chimamanda Ngozi Adichie, não é? Que hoje é um sucesso tremendo em todo o mundo. E, aliás, a justificação para as escolhas feitas foi a de que vocês, os escolhidos, poderiam definir novas tendências literárias nos vossos países e nas regiões. Isso não causou uma certa pressão ou não causa em ti uma certa pressão? Eu não sei, eu não vi. Existe... Como é que eu vou dizer? Sabe aquela coisa de santo da casa não faz milagre? Pois. De certa forma, é um reconhecimento que eu tive lá fora, mas que não se traduziu cá dentro. Falo de eventos, por exemplo, de literatura que se fazem em que... Eu já fui convidada para estar num painel com mais 6 escritores para falar sobre os desafios dos novos escritores. E eu não aceitei, por acaso nesse caso não aceitei, mas é que parece não haver uma correspondência, e como eu estou cá eu não sinto essa pressão, não obrigatoriamente. Acredito que a Chimamanda, para além de toda a disciplina que ela tem e de certeza muita disciplina pessoal para escrever, porque ela escreve livros desta grossura, acredito que ela tenha também uma editora atrás dela a dizer, olha, vais publicar, sei lá, de 2 em 2 anos, onde é que está o primeiro manuscrito, olha, ainda não, estás atrasada, ainda não mandaste a segunda obra, vamos fazer a revisão, todo esse trabalho. Tu não tens esse compromisso que te obrigaria a escrever. Exatamente, e que seria extremamente útil para mim. Exatamente. Como disseste, lá fora foste reconhecida. Eu estive a ler, por acaso, uma crítica relativamente ao texto que participas nesta coletânea, e o crítico dizia que descrevia a tua história como melíflua, né? E não sei se chegaste também a ler esta crítica, quer dizer, escorre seiva da tua pena e que gostaria de ver mais escritos sobre ti. Isso também
te envaidece, naturalmente, não é? Claro. Traz-nos vontade de, afinal, é um reconhecimento que nos dá ânimo, não é? Sim. Eu nunca parei de escrever. Levo algum tempo, eu estou com o livro pronto há pelo menos 5, 4 anos, completamente pronto, com índice, com agradecimentos, com isso todos os anos eu atualizo a data. E que ainda não saiu por uma série de desencontros entre eu e uma editora que esteve a adiar e tal. Mas eu nunca parei de escrever. Às vezes o que não acontece é não é muito fácil publicar em Cabo Verde. Pois, era a pergunta que não quero calar. Desde o teu primeiro livro, Ailenístico, nunca mais publicaste. Porquê? Pois, É difícil não é que eu para... não tenha publicado. Eu participei em várias Um antologias. livro autoral. Mas sim, um livro autoral, tal como eu digo, que está pronto, que eu, entretanto, altero de vez em quando, mas que nunca veio... Aqui há 2 anos, ok, eu já tinha orçamentos de uma gráfica, de várias gráficas para publicar. Mas talvez por excesso de ambição da minha parte, eu tenho querido... o Ailenístico vendeu-se bem, creio que é um livro que fez um sucesso moderado cá no país, mas eu não tenho os meios de o colocar noutros países, noutros mercados. Eu adoraria conseguir colocar os meus livros, pelo menos, nem digo no Spalop, não sei como é que eu faria, mas pelo menos em Portugal, que é cá que nós sentimos que é um país lusófono que está mais, estranhamente, mais próximo de nós, se calhar, em alguns aspectos, e no Brasil. E então foi exatamente essa ambição de tentar publicar numa editora que tivesse o alcance nesses países que fez com que eu não fizesse como eu fiz com o Ailenístico, mais uma edição da autora, mas que se calhar vou fazer ainda este ano. E estamos a falar que tipo de obra? É prosa, é poesia? Prosa. Contos ou um romance? Contos, porque eu tenho um romance que eu considero estar 80% acabado. A minha ideia era pôr para fora este livro de contos, lançar uma segunda edição do Ailenístico que está esgotado e assim apostar nesse romance. Um romance é outro fôlego. Pois, é preciso mais dedicação, não é? Sim, e é preciso... Quer dizer, eu sou completamente autodidata, não é? Eu escrevo porque creio que nasceu comigo e porque eu li bastante, mas um romance... O casar uma ação que vem no primeiro capítulo, fazer o desenvolvimento todo, até vir trazendo com arte até ao fim, para mim não se tem mostrado tão simples. Antes de falarmos do Ailenístico, ainda sobre este teu conto que integrou a antologia África 39, não podemos infelizmente dar o prazer aos leitores de ler porque está escrito de aguçar o seu apetite porque está escrito em inglês, não é? Mas, assim, de uma forma resumida, no geral, do que é que fala esse teu conto que se intitula... Two Pieces of Love. Two Fragments of Two Love. Fragments of Love. Já lá vão uns aninhos. Não sei se nos consegues dizer do que é que se trata, mais ou menos. Sim, a história de uma moça em 2 momentos. Quando ela é estudante e é o alvo da paixão de um artista que faz grafite e que vai declarando o seu amor em várias formas de arte, nomeadamente em desenhos pela cidade. E depois do que é que veio a resultar esta história de amor, que entende-se pela história que não dá certo, e o que a leva a que ela emigre e vá fazer voluntariado na área portanto, ela era enfermeira e vai fazer voluntariado então num país ou numa zona bastante pobre em que ela se enfrenta vários desafios exatamente da pobreza das pessoas com quem ela lida. Antes de participar nesta antologia África 39, a Aileen tinha dado nas vistas muito cedo, em 2005, não é? Exato. Em 2005, quando venceu prémios da revelação tanto para contos como para poesia. É verdade. É? E ainda uma menção honrosa. E como é que foi essa experiência? Ainda uma menção honrosa em contos. Exato. Nessa altura eu era muito jovem e, portanto, muito confiante, de maneira que eu, quando me candidatei, eu disse à minha mãe, eu vou vencer isto. Eu não contava vencer nas 2 categorias, mas de certa forma eu sentia que, pelo menos em conto, não sei porque achei que eu ia vencer, mas depois
Foi um concurso que demorou imenso tempo para darem os resultados, de maneira que eu achei que aquilo não tinha dado em nada. E eis que um dia a Fátima Bettencourt me ligou para casa e disse: Maylene, eu tenho que te anunciar que tu venceste o prémio em poesia. E eu fiquei com uma alegria de todo o tamanho. E ela depois disse assim: também tens uma menção honrosa em conto. E eu ainda mais feliz. Depois ela diz-me assim: nós agora só temos que encontrar a autora de um outro livro com o pseudónimo tal. Então era por pseudónimo, não é? Exato, era por É pseudónimo. por isso que ganhaste o prémio de revelação de contos e também a Sim, menção porque honrosa. Porque não o se júri sabia não quem... sabe, o júri não sabe quem é Pois. que é a autora. E eles tinha havido algum desencontro de envelopes. Eles tinham um pseudónimo, já não encontravam um envelope que tinha vindo junto com a identificação da autora. Mas quando ela me falou nesse pseudónimo, eu disse: mas esse também é meu. E ela disse: Maylene, então tu também venceste o primeiro prémio em prosa. Opa. E aí, depois de eu ter desligado, era eu a saltar dentro do corredor sozinha em casa. Olha, aproveita, deixa então para lermos para os telespectadores um dos poemas Com gosto. que participou já agora nesse concurso, pode ser? Claro. Ok, vamos. O poema consta desta antologia, em que também Sim. a Aileen participa, né? Destino de Bay, organizada por Francisco Fontes. Sim, agora é identificar. Sim, olha, está aqui. Tantas palavras. Tantas palavras para ti, poemas da minha lavra para ti, sorrisos e vinhos da minha safra, canções de embalar de origem sacra, mas por eles não davas um minuto sequer. Ser forte agora é uma avaria, pois só um coração que se esfria podia ficar à nora face a ti. Delicioso, Aileen. Obrigada. Vamos aproveitar para fazermos a primeira pausa na nossa conversa e já voltamos. Havíamos perguntado qual é o nome dado ao prazer que as pessoas sentem ao cheirar livros antigos. Bibliosmia é o nome dado ao prazer que as pessoas sentem ao cheirar livros antigos. E esse cheiro agrada a tanta gente porque o papel dos livros é feito com polpa de madeira e possui uma grande quantidade de substâncias orgânicas. Quando reagem à luz, ao calor e à umidade, libertam compostos orgânicos voláteis que se traduzem no aroma de baunilha, de amêndoa ou de flores. Estamos à conversa com a contista e poetisa Aileen Almeida Barbosa. Aileen, referimos há pouco ao teu livro publicado, Aileenístico, não é? Livro de contos e crónicas. É uma coletânea de contos e crónicas principalmente baseadas nas tuas vivências, não é? Eu diria principalmente inventadas. Inventadas. Sim. Assim, conta-nos um bocado sobre a coletânea. Isto foram histórias que eu fui escrevendo desde o liceu e aconteceu de facto em 2005 ter vencido os prémios. Em 2006 participei e venci também o concurso Prosa Jovem sobre o Mindelo, realizado pela Câmara Municipal de São Vicente. 2007, não é? 2006. Sim. De maneira que depois disso a minha mãe virou-se para mim e disse-me assim: parece que as tuas coisas prestam para alguma coisa, reúne alguns que nós vamos publicar. E foi assim que surgiu o Aileenístico. Eu estava na altura a trabalhar na Irlanda, então era eu na Irlanda escolher contos, enviar para a minha mãe que fazia a revisão juntamente com a minha tia, e depois eu pedi a um amigo meu que era designer que me fizesse a capa, trabalhamos juntos neste conceito da capa, e em agosto de 2007 eu lançava o livro. Achei interessante o conto de abertura que se intitula Fidel, portanto, e que ficciona a vida, aliás, a morte fingida de Fidel Castro para poder viver uma vida pacata, não é? Como é que surgiu a ideia de escrever este conto sobre Fidel Castro? Eu sei que um dia eu estava no terraço da minha casa, a olhar no final do dia, não sei como, deu-me a primeira frase, eu escrevo muito à base, surge uma primeira frase, eu corro para um pedaço de papel e comecei a escrever e já estava praticamente a meio quando me dei conta que eu estava a escrever sobre o Fidel Castro. Aí parei, fui ler um bocado sobre Cuba, para não estar a meter completamente os pés pelas mãos e olha, ficou assim.
Não posso dizer que fosse uma amante de Cuba, que fosse particularmente interessada no país, que soubesse alguma coisa em particular sobre Fidel, nunca tinha lido nenhuma biografia dele, simplesmente foi uma coisa que me surgiu. Eu achei delicioso o Obrigada. conto. Não sei se a Aileen prefere ler um bocado desse conto ou outro conto à escolha, para também deliciarmos os telespectadores. Eu não sei se vai fazer muito sentido ler só um pedacinho, se as pessoas irão entender. Um parágrafo é só para dar uma ideia. Ok, Não é? vamos ver então. Algures a meio do conto diz assim: o costurador não daria para descobrir que, um mês depois de eu ter encenado a minha morte, dou por mim vivendo no idílio com uma sexagenária invisual. Tenho estado sempre doente, mas há dias estive bem pior e ela mudou-se para o meu quarto. Na enxerga em que dormia, mole e velha, não conseguia descansar, tamanhas eram as dores nas costas. Convidei-a um dia para o meu leito. Mesmo quando melhorei, não o mostrei. Acostumei-me à sua respiração ao meu lado. Dá-me imenso prazer conversar com ela de manhãzinha, antes de assumirmos que o dia começou. Conta-me histórias da sua infância, de uma Cuba que não parece ser a minha. Aileen, delicioso. Para além de ficcionar uma morte fingida de Fidel Castro, é também uma história de amor, não é? É um amor que surge de uma forma inesperada entre dois velhos, não é? De forma inesperada porque ele foi lá viver escondido, mas acabou por chamar a velha para deitar com ele e acostumou com a sua respiração. Interessante essa passagem. É também uma história de amor, não é? É uma história de amor quando nenhum deles parece esperar que a vida ainda Sim. traga esses anseios, essa alegria e esse sentimento de estar vivo. E, Humberto, deixa-me que te diga, no meu livro que eu vou lançar, há uma continuação desta história. Ah, sim? É. Então eu fico ansioso para ler a continuação dessa história. Para além da Aileen, a Aileen participou já em várias antologias de ensaio, de poesia, de contos. Vamos mostrar alguns dos livros, das coletâneas que já participou. Essas são coletâneas de ensaios, não é? De poesia, organizadas pela Embaixada de Espanha em Cabo Verde, em que participaram poetisas ou poetas de Cabo Verde e de Espanha. Foi um projeto muito interessante, foram dois em anos diferentes. Em anos diferentes, este e também este aqui, lançado em 2010, 13 de junho. Sim. Participou também neste O Ilhéu de Cabo Verde. Isto é mais ensaio, não é? Isto é ensaio. Isto tinha sido a convite do agora falecido Cursino Tolentino. E este livro tem uma história interessante porque o Dr. Cursino convidou-me e eu fiquei encantada, disse logo que sim, e ele, como pessoa bem organizada, convidou-me com imensa antecedência. Mas eu não trabalho bem com antecedências, de maneira que não fiz nada, não escrevi nada. Sempre que o via na rua, eu pensava, eu tenho que escrever aquele ensaio, e depois eu deixava passar. Finalmente, a doutora Crispina Gomes disse-me um dia, na aula de Pilates: Aileen, tu foste convidada para o livro, não foste? Eu disse, eu fui. Doutora Crispina, vou ser sincera consigo. Eu, com muito tempo, eu não funciono. As minhas coisas têm que ser apertadas. Uma pessoa tem que me dizer uma coisa na sexta para ficar pronta na segunda. Era sexta-feira, ela disse-me assim, então tu mandas-me na segunda? Eu disse, mando sim. Então, nesse fim de semana, eu escrevi esse ensaio que está no livro. E participou também nesta coletânea de poesia, Cabo Verde Poemas Escolhidos, não é? Que é organizado pela Érica Antunes Pereira, Maria de Fátima Fernandes e Simone Caputo Gomes. Exatamente, duas delas brasileiras. Participa com quantos poemas neste... Aqui são, creio que já não me falha a memória, são 100 autores, 100 poemas. Sim, pois, é verdade. E o que eu não esqueço é que tem 10 poemas nesta outra coletânea, Destino de Baio, organizado por Francisco Fontes. Não é? É quase um livro seu, 10 poemas já dava, já dava um livro autoral. Não é? Vá lá, os meus poemas são curtinhos. São muitas participações que a Aileen já teve. Podemos voltar a ler mais um poema? Claro. Qual é que tem preferência? Fica a escolha da Aileen. Ai. Vamos ver. Vou ler um então que eu escrevi ainda no liceu. Portanto,
não era dos meus primeiros poemas, mas ainda dos meus anos verdes, digamos assim, que se chama Sou uma cabo-verdesa. Sou uma cabo-verdesa, pertenço a um país de verde a imaginação. Cabeça alta, carteira tesa, pés no chão e mão no coração. Sou uma cabo-verdesa, sou uma cantingueira, sou uma lajinheira, mindelagem da ilha, todos os dias na areia. Mar é de todos, proibido banhar cães. Sou uma praçana, noite São Vicentana, polindo calçada, noite estrelina de calor apertante, na noite de lua tão amada, tcholda da juvenzada. Sou uma ruadeira, andar de cá para lá e de lá para cá, na sombra do meio-dia. Sou uma cabo-verdesa, domingamos na cachupa, chá de panela é para os outros. Sou uma cabo-verdesa, mulher de África, rapariga da Europa, roupa é só da América. Sou uma cabo-verdesa, sorriso franco, rosto bronzeado, cabelos compridos ou curtos como tudo. O que Deus dá, o homem tira. Sou uma cabo-verdesa, escrevo cabo-verdianamente, leio acrioladamente, danço o mundo. Cabo-verdesa não escolhe a dança, quem a leva é o par. Sou uma cabo-verdesa, em Cabo Verde e no mundo, cabo-verdiana de nascimento. Este poema diz realmente muito de ti, Aileen, porque percebo na tua escrita que gostas de inventar palavras novas, não é? Cabo-verdiana. Quando a minha mãe me deixa. Cabo-verdianesa, sim, porque agora que dizes isso, olha, veio uma memória. Eu li também um comentário teu, aliás, um conto, não é? Que participaste numa outra coletânea onde contavas essa história. Escreveste no livro Ailinístico uma palavra que a tua mãe disse que não, essa palavra não existe. Foi mais do que uma, eu mencionei essa, mas sim, tivemos muitas discussões na altura em que ela estava a fazer a revisão, porque ela dizia-me coisas, dizia assim, isto não é assim. Eu dizia, eu sei, pelas regras não é assim, mas eu quero assim, eu escrevi assim. Ai não, eu não posso permitir, eu não posso deixar. E eu a dizer, mas o livro é meu, o livro é meu. E às tantas ela disse, Maylene, então publicas o livro sozinha porque eu não quero saber. E daí matar o português. E daí matar o português. Para os telespectadores Senão, entender. Senão o Mia Couto não existia, o Pois, Mia Couto não é? publicava, Exatamente. não é? Quer dizer, nós, é bom que aprendamos o português, que saibamos falar bem o português, para depois, quando o quisermos dar uma facada nas costas, o façamos de uma forma consciente. Para os telespectadores entenderem, Matar o Português é o título do tal conto que referimos, onde explicavas toda essa coisa das palavras novas, não é? Exato. Dá um sabor diferente também à escrita, não é? Eu acho que sim, e acho que é nova, mas as pessoas percebem exatamente o que se quer dizer. E se formos a ver, uma palavra que é nova hoje, amanhã está a ser utilizada por metade das pessoas, não é? É assim que nós trouxemos tantas... Hoje em dia nós dizemos, vou escanear este documento. E isto há 20 anos, se calhar, já não existia. Pois. Hoje em dia toda a gente percebe. Exatamente. Eu vou twittar. Pois, olha. Sim. Ailina, há quem diga que em Cabo Verde ainda não nasceu nenhum poeta importante que se destacasse depois de 1967. 1967 é a data de nascimento do José Luís Tavares. Concordas com esta opinião? Eu não sei se tenho opinião formada nesse aspecto, porque eu não sou estudiosa da literatura, não é? Portanto, mas qual é a ideia que tens dos novos escritores, os escritores que começaram a publicar depois da independência? O que achas dessa transição entre a literatura moderna e a nova literatura contemporânea? Creio que nós temos de tudo, e isso é muito bom. Acho que é muito bom que tenhamos acesso à publicação e que, um bocadinho como aconteceu com a nossa educação. A nossa educação antes era para os privilegiados, entretanto fez-se uma democratização, hoje em dia não há vilarejo praticamente que não tenha uma escola. É claro que depois o resultado pode não ser tão bom como quando apenas meia dúzia tinha acesso à educação, porque era claro que quando é meia dúzia os professores são sempre os melhores, e isso tudo hoje em dia temos que ter professores para o país inteiro, mas depois acho que acaba por haver um nivelamento, e acho que vai ser assim com a nossa literatura, que as pessoas tenham oportunidade de publicar, vai haver mercados diferentes para tipos de trabalhos diferentes, e quanto mais pessoas tiverem acesso a publicar, mais fácil será para nós encontrarmos os verdadeiros bons escritores, por assim dizer. Muito bem. Façamos mais uma pausa, desta vez mais curta, e já retomamos a conversa.
Desta vez perguntamos qual é o país que mais lê no mundo, ou qual o país onde mais se lê. Enviem-nos a sua resposta para o nosso e-mail lernasilhas@rtc.cv. É a última parte da nossa conversa com a escritora Ailine Almeida Barbosa. Ailine, falava há pouco da leitura. Continuas sendo uma boa leitora? Continuo sendo uma boa leitora, mais exigente. Hoje em dia leio bastante em inglês, um bocado porque preciso desse vocabulário para o trabalho que eu exerço, eu faço interpretação, mas leio menos do que eu lia, um bocado por culpa do telemóvel e da Netflix. Isso é de uma forma generalizada, não é? O que é que acontece hoje, não é? Infelizmente, sim. O que é que será preciso para incentivar mais a leitura neste mundo dominado pelas novas tecnologias, pelo audiovisual? Eu creio que temos que estabelecer para nós mesmos horários. Estabelecermos que tenho um certo tempo por dia para ler e um outro certo tempo para consumir esta parte do audiovisual. Porque é muito fácil, é muito confortável estarmos apenas a ver do que a ler. Mas eu tenho notado ainda assim, posso estar no meio da melhor série, aparece um excelente livro, mas aí é que está, o livro tem que ser excelente, eu abandono a série, leio o livro do princípio ao fim e depois eu retomo outra vez a minha série. Ou seja, o livro continua a ter aquele poder de agarrar que os outros meios aparentemente ainda não têm. E a leitura é fundamental para quem escreve e para quem quer iniciar a escrever, não é? Principalmente. Sim, por vários motivos. Por vários motivos. Porque uma pessoa tem que dominar a língua, a pessoa tem que conhecer o vocabulário, a pessoa pode observar as técnicas e enriquece, acho que enriquece o nosso cérebro de várias formas que nem... Claro que eu não vou poder descrever do ponto de vista científico, mas... E quem tem crianças, então, é o que se aconselha a ter vários livros em casa, a ler histórias à noite, para as crianças também crescerem. Eu, por exemplo, eu faço isso com a minha filha. A minha filha pode ver 1 hora de desenhos animados por dia, dividido em 2 blocos. Do resto, é a leitura. Pois. Achas que haverá necessidade de políticas públicas para o estímulo à leitura? Não tem, ou traz uma opinião formada sobre isso? Ou... Quando há falta de alguma coisa, eu creio que as políticas, sim, têm algum papel. É como com a história, as cotas, muita gente é contra as cotas para mulheres ou para etnias, minorias, mas o fato é, há alturas em que é necessário haver estas políticas, pelo menos para dar o primeiro empurrão. Quanto à publicação, principalmente para jovens escritores, né, que querem iniciar na escrita, há muitas dificuldades ainda em Cabo Verde. Dinheiro, sobretudo. Eu diria dinheiro. Conseguir uma editora, muitas vezes as editoras têm boa vontade, mas as próprias editoras muitas vezes não têm o dinheiro. É preciso que seja o autor a trazer um patrocínio e as editoras geralmente só dão 15% ao autor, não é? Por exemplo, a primeira vez que uma editora me disse que eu iria receber 15%, eu fiquei a olhar para eles e pensei, se é assim, eu faço a minha própria publicação. Pois. O que nós temos agora, a grande vantagem, é exatamente a parte dos mídias sociais, dos blogs, em que a pessoa pode partilhar o que escreve sem obrigatoriamente estar no papel. Está a pensar nesse tipo para publicar novos trabalhos? Estou a pensar, sim, senhor. Mas a Ailine, certamente, se contactar alguma editora, pelo percurso que já tem, pelo reconhecimento que veio até de fora do país, acho que não teria muitas dificuldades em arranjar editora, não é? À partida, não. Eu já contactei. Eu não contactei muito. Eu tenho descoberto em mim muito pouco de ser alguém que se promove, não é? Portanto, eu gostaria de ser alguém que apenas escreve e de ter um agente literário. Eu adoraria ter um agente literário. Se há alguém por aí que é agente literário, por favor, entre em contato comigo, que fizesse esta outra parte de conseguir uma editora, de olhar para os concursos, para os certames literários, que de facto eu sinto que não é bem o meu ponto forte. Ailine, já estamos na reta final do nosso programa. Peço-te que nos deixe uma sugestão de leitura. Já que nós falamos da Chimamanda, tenho aqui um livro que eu comprei cá na praia, A Coisa à Volta do Teu Pescoço,
que são contos também. Eu gosto imenso de contos e que são uma delícia de se ler e sugiro bastante. De qualquer forma, qualquer livro dela, nomeadamente o Americana e Meio Sol Amarelo, que fala da luta no Biafra, são livros também daqueles livros que nós pegamos e não queremos largar. Fica então a sugestão, e é com esta sugestão que colocamos um ponto final neste programa. Voltamos a ver-nos daqui a 15 dias.